Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu cheguei em casa todo empolgado, mas todo feliz. Não via hora de dar notícia para minha família. Apenas minha mãe estava em casa. E ela já estranhou quando me viu entrando pela porta naquela animação toda. Nossa, Samuel, que alegria é essa? Ganhou na loteria? Eu já fui contando tudo assim, sabe? De uma vez por todas. A senhora vai ser vovó, mãe. Vovó? Não, você pode estar brincando comigo. Pior é que não tô, mãe. Pior é que não tô. A senhora vai ser vovó. A verdade é que todo mundo ali de casa foi pego de surpresa quando eu dei a notícia. Ninguém sabia que eu e a Milena estávamos ficando. Tudo aconteceu muito depressa. Ficamos juntos já na primeira vez que nos conhecemos. Inclusive, passamos a noite na mesma cama. E depois dessa primeira vez, simplesmente a gente não se separou mais. Eu, da minha parte, estava de 4 por essa menina. Fiquei feliz demais quando ela veio me contar que estava grávida de mim. Já fazia, nessas alturas, uns 2 meses e meio que a gente estava ficando junto. A gente se conheceu num barzinho. E eu lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro. Que, repito, aconteceu assim, meio por acaso. Desde o primeiro instante, a gente percebe esse tipo de coisa, né? Deu para sentir que entre nós alguma coisa bateu. Houve uma conexão. Só que não estávamos exatamente namorando. Pelo menos nunca tivemos uma conversa sobre namoro. Eu também não conhecia a família dela, nem ela conhecia a minha. Aliás, ela nunca tinha comentado de mim na casa dela. Do mesmo jeito que até aquele momento, pelo menos, eu não tinha falado para ninguém, nem minha mãe, né, ali minha família, sobre a existência daquela que eu já considerava minha amada. Minha mãe não acreditou assim naquele primeiro momento. Ficou pensando que fosse até brincadeira minha, afinal de contas. Nem sabia que eu estava envolvido com alguém. O fato é que eu ainda estava em êxtase quando cheguei em casa e lhe dei a notícia. E acabei não explicando assim coisa com coisa. Ela queria conhecer a Milena, conversar com ela, saber melhor daquela história de gravidez. E eu então prometi que daria um jeito de trazê-la ali em casa. Ainda demorou alguns dias, mas um sábado acabei convencendo a Milena a ir lá conhecer o meu povo. Depois a minha mãe, naturalmente, quis saber o que estava pensando em fazer, já que a Milena estava esperando um filho meu, né? Se é que estava mesmo, ela falou, e se é que fosse meu mesmo. Até isso a minha mãe colocou na conversa. Meio que colocou em dúvida, assim, né? Talvez pelo susto, pela surpresa. Mas eu falei que não sabia o que ia fazer. Não tinha pensado ainda, né, na situação. No fim, conversamos, eu e a minha namorada, e tomamos uma decisão que eu juro, se fosse numa outra situação, eu jamais tomaria, né? Acho que não teria coragem. Resolvemos morar juntos. O detalhe é que eu ainda nem conhecia a mãe dela. Ela já tinha me contado que morava com a mãe e 2 irmãs pequenas, mas que não se dava muito bem com a família. E ainda tinha um outro detalhe. Ela não queria contar para a mãe que estava esperando um filho. Tinha certeza de que ia escutar um monte. Sabe, na hora, quando ela me falou isso, eu não entendi direito. Mas como assim, Milena? Você não vai contar para tua mãe? Mas por enquanto não, Samuel. É que você não conhece a minha mãe, viu? Ela vai me encher o saco. Não vai parar de falar. Vamos fazer o seguinte. Vamos morar juntos, viver a nossa vida, e quando eu achar que é hora, eu vou lá e conto para ela. Mas você tá falando sério? Coisa esquisita. Você não vai me apresentar para tua mãe, para tuas irmãs? E para que você quer conhecer ela, Samuel? A mãe é muito crica. Vocês não vão se dar bem, tenho certeza. Vai por mim.
Achei esquisito, só que fazer o quê? Por sorte, a Milena já tinha até encontrado um pequeno apartamento para a gente morar. Quem morava ali era uma amiga dela, que precisou deixar o apartamento de maneira que sobrou para a gente. O aluguel era direto com o proprietário e o melhor de tudo, já era mobiliado, ou seja, a gente não iria precisar comprar nada. Era só nos mudarmos. E o aluguel também não era muito caro. A verdade é que foi uma mudança radical na minha vida. E desde as primeiras semanas, eu me dei conta de que a coisa ali naquele apartamento não seria fácil. Às vezes, quando está muito apaixonado, e era meu caso, a gente pensa que tudo vai ser um mar de rosas, né? Só que desde os primeiros dias eu senti que a vida de casado não era a mesma coisa que a vida de namorado. Primeiro que a gente começou mais brigar do que a se acertar. Para você ter uma ideia, ela não era do tipo de mulher que gosta de ficar fazendo serviço de casa. Comida, louça, faxina. Adivinha para quem acabava sobrando? Até minha roupa eu tinha de lavar. Ela falava que não era escrava de ninguém. E que se eu quisesse fazer alguma coisa, que eu fizesse. Inclusive cozinhar. Tudo bem, errada ela não estava. Ela não era obrigada a fazer tudo sozinha. Só que, puxa vida, ela deixava tudo para mim. Lembro que um dia, acabei levando umas roupas lá para casa da minha mãe. E pedi que ela lavasse, porque... Enfim, na verdade, sei lá, mas eu tinha lavado até, mas não tinha ficado do jeito que eu gostava. Então a minha mãe só olhou assim para mim com aquela cara que já dizia tudo. Como é que é, Samuel? Tua mulher não lava tua roupa? Aliás, você não falou que lá no apartamento tinha tudo? Inclusive máquina de lavar? É, mãe, só que... Sabe, ela não tem muita... Como é que eu vou dizer assim? Ela não tem muita experiência nisso, de serviço doméstico. Não tem experiência? Pois sim. Você vai ter que aprender a se virar sozinho, meu filho. Me virar eu sabia, só que... É como eu já falei. Não foi preciso muito tempo para eu descobrir que a nossa vida a dois não seria fácil. Ela usava a gravidez para tudo, sabe? Para não mover uma palha ali dentro de casa. Não me ajudava em nada. Imagine, eu trabalhava o dia todo, chegava cansado, com fome, e além de bancar as despesas todas, ainda tinha de preparar até comida. Nem isso ela fazia. E quando eu falava, ela retrucava. Afinal de contas, se queria uma mulher ou uma empregada? Era visto que não daria certo. Juro, se eu não estivesse tão apaixonado, e principalmente se ela não estivesse esperando um filho meu, acho que teria tirado o time de campo, mas olha, na primeira semana, era muito desaforo que ela fazia. Apesar de tudo, fui levando, né? Tentando relevar. Imaginando que logo tudo entraria no eixo. Mas aí ela começou a extrapolar. A sair sozinha por aí. Até isso ela começou a fazer. E sem me dizer para onde. E o que era pior, sem ter hora para voltar. Essa mulher não me dava satisfação nenhuma. A primeira vez que isso aconteceu, eu cheguei do serviço e vi que não tinha ninguém e me perguntei, ué, cadê essa mulher? Nem sombra, nem sombra. Ela tinha levado o celular, só que eu mandei mensagem, liguei, gastei o dedo e nada. Ela simplesmente me ignorou. Só foi voltar depois da meia-noite e me deu aquela resposta quando eu perguntei onde que ela estava. Estava por aí, Samuel. Precisava ficar sozinho um pouco. Olha, eu acho que foi a partir desse dia que as coisas realmente começaram a desandar entre nós. Ela foi se tornando cada vez mais arredia, se afastando de mim a cada dia que passava. Quando estávamos em casa, por exemplo, ela passava o tempo todo mexendo naquele celular.
trocando mensagens com as amigas. Pelo menos era isso que ela dizia, né? Enquanto eu ficava de lado. Fomos nos afastando pouco a pouco e nos tornando praticamente dois estranhos dentro daquele apartamento. Sem contar que, repito, volta e meia, ele inventava de sair sem mim. E não dava satisfação. E quando eu reclamava, cobrava alguma coisa, ela ameaçava. Olha, Samuel, se não tá bom assim pra você, é só dizer, viu? Eu volto lá pra casa da minha mãe. Posso ter esse filho sozinha. E você segue a sua vida, sabe? Você não tem obrigação nenhuma comigo mesmo. É só com a criança. Imagino como que eu me senti quando ela falava assim. Olha, me dava uma tristeza. O pior de tudo é que eu era apaixonado por ela. E por isso engolia sapo. Não queria perdê-la. Na cama, por exemplo, só acontecia alguma coisa entre nós quando ela queria. Se apenas eu quisesse, não adiantava nem eu querer me aproximar. Repito, era visto que não daria certo. Aliás, qualquer um de fora podia ver isso. Apenas eu, apaixonado, não conseguia enxergar. Aliás, acredite quem quiser, mas apesar de já estarmos morando naquele apartamento há quase 5 meses, de ela já estar entrando no 7º mês de gestação, eu ainda não conhecia nem sua mãe e muito menos suas irmãs. Porque ela nunca tinha me levado para conhecer a família. Nunca. Para dizer a verdade, eu não sabia nem onde moravam. Sabia apenas que a casa ficava no Capão da Embuia. Só o bairro sabia. Convenhamos, né? Coisa pra lá de esquisita. Eu nunca imaginei que a mãe dela não fosse querer conhecer o pai da criança. Mas como a Milena disse que não se dava bem com a mãe, que as duas não se bicavam, eu fui esperando que pintasse o momento de finalmente conhecer a minha sogra. Isso, no entanto, nunca aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi uma coisa inimaginável, pelo menos para mim, que estava cego de paixão. Numa quinta-feira, cheguei do serviço e, como já tinha acontecido outras vezes, minha mulher não estava. Não tinha ninguém em casa. Ninguém. Liguei, mandei mensagens e, como também era do costume dela, não respondeu, não atendeu. Até que por volta das 10 horas da noite, eis que ela me ligou. Naturalmente já atendi bravo, né? Falando alto, querendo saber onde que ela estava. Olha, para minha surpresa, ela falou aquilo, mas falou assim, de sopetão. Então, Samuel, eu tô te ligando só para te avisar que eu não vou mais voltar. Não vai mais... Mas como assim? Onde você tá? Vai dormir onde? Me fala, eu vou ir te buscar. Não, Samuel, você não tá entendendo. Eu não quero que você venha me buscar. Eu não vou mais voltar aí para esse apartamento. Mas o que tá vendo, Milena? Tô dizendo para você que acabou, a gente já era. Você tá brincando, Milena. Você tá brincando. Você não pode fazer isso comigo. E o nosso filho? Samuel, depois eu te ligo pra gente conversar melhor sobre como vai ficar a situação do nosso filho, tá bom? Olha, eu entrei num desespero. Sabe quando você não sabe nem o que fazer? Eu ainda não tinha me dado conta, mas já não havia mais nada dela ali no apartamento. Eu não tinha conferido armário, gaveta. Até porque, sabe, só que quando fui lá não tinha mais nada. Perfume, coisa de maquiagem, coisa de cabelo, nada. Roupa, nada. Sapato, chinelo, nada. Eu fiquei tão atarantado que, sabe, fiquei com cara de pateta ali sem saber o que fazer. Com toda certeza, ela devia ter voltado lá para casa da mãe dela. Só que eu não sabia, não tinha a mínima ideia de onde fosse. Só sabia que ficava no Capão da Embuia. O pior de tudo é que depois disso,
Eu não consegui mais conversar com essa mulher. Eu ligava, mandava mensagem, mas ela só me atendia ou respondia a minha mensagem quando queria. Eu, sinceramente, não acreditava que aquilo estava mesmo acontecendo. Que ela estivesse fazendo aquilo comigo, carregando um filho meu na barriga. Meu Deus, como ficaria o nosso filho? Será que ele estava planejando me deixar à margem de tudo? Ela dizia que não. Só que eu, sinceramente, já não sabia de mais nada. Como eu não podia simplesmente romper o contrato do aluguel do apartamento, resolvi continuar por ali. Até porque, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de que ela acabasse voltando para casa. Só que o tempo foi passando e nada dessa mulher voltar. Vez ou outra, a gente conversava. Só que, repito, né? Ela só falava comigo quando lhe interessava. Quando se aproximou o período previsto lá pro parto, eu fiquei naquela agitação toda. Principalmente porque não tinha notícia, né? Não conseguia conversar com ela. Só Deus sabe o estado em que eu fiquei durante aquela semana toda, quando se aproximou a data que estava prevista pro parto da criança. Eu não sabia se o bebê já tinha nascido ou se não tinha nascido, se tinha ou não dado certo, porque eu não conseguia conversar com ela, já que a partir de uma altura o telefone dela vivia desligado. Olha só, eu sei o que eu passei, a minha agonia. E essa tortura ainda durou mais 2 semanas, até que do nada ela finalmente me mandou uma mensagem. Estremeci, porque era uma foto. E nessa foto, olha só, Deus sabe como que eu fiquei. Meu corpo todo começou a tremer. Juro, eu comecei a chorar. Porque, sabe, eu olhei para aquela foto e aquela legenda. Tá aí seu filho, Samuel. Amanhã à tarde eu vou levar ele aí para você conhecer. Imagine a minha emoção. Meu corpo todo tremia. Liguei para ela, só que ela não atendeu. Apenas mandou outra mensagem. Não adianta ficar ligando, Samuel, que eu não vou atender. Amanhã a gente conversa. Olha, eu fiquei tão emocionado. Eu fiquei olhando para aquela foto durante não sei quanto tempo. Quase nem consegui dormir, de tanta emoção. Até para minha mãe, eu mandei a foto depois. O pessoal de casa também estava preocupado com aquela situação. No dia seguinte, fiquei esperando, e nada dela aparecer. Até que um pouco antes de escurecer, em vez de ela me ligar para dar alguma satisfação, quem ligou foi a minha mãe. No que atendi, ela já foi me dando a notícia. Samuel, vem para cá. A louca da Milena acabou de deixar o filho de vocês aqui. Deixar? Mas ela tá aí também? Não! Ela deixou a criança e foi embora. Mas como assim, mãe? Do jeito que eu tô te falando. Bom, depois você vê isso com ela. Ela só deixou o menino aqui comigo, pediu que eu te avisasse, que depois ela conversaria com você. Na hora eu não atinei, mas fui o mais rápido possível até a casa da minha mãe. E de fato, meu filho estava lá. Ela tinha deixado até a certidão de nascimento dele ali com a minha mãe, carteirinha de vacinação, uma malinha com roupa, coisinhas dele, mamadeira. Imagine a minha emoção ao segurar meu filho no colo. Apesar de tudo, mas por conta de tudo o que tinha acontecido e do que estava ainda acontecendo, porque eu não havia tido tempo ainda de raciocinar. E apesar de tudo, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quem quiser que acredite, quem não quiser que não acredite, até porque eu, se estivesse do outro lado do rádio nessa hora, juro que não acreditaria. Mas depois desse dia,
eu nunca mais tive notícias da Milena. Ela apenas mandou uma mensagem depois, dizendo que o filho era meu. Então a responsabilidade era minha. Que era para eu cuidar dele. Como se eu algum dia tivesse fugido da minha responsabilidade de pai. Nunca. Como também nunca mais, pelo menos até o dia em que escrevo essa carta, tive notícias dessa mulher. Não sei por onde anda, o que ela está fazendo, só sei que ela nunca mais voltou, nem mesmo para ver o filho, ou telefonou para pelo menos perguntar dele. Nada. Absolutamente nada. Tive de procurar um advogado para entrar com o processo de reconhecimento da paternidade, já que meu nome não constava no registro de nascimento do bebê. O processo ainda está em andamento. Sabe o que é que eu me pergunto? O que leva uma mulher a agir desse modo? A tratar o filho desse jeito? Uma criaturinha tão linda, tão frágil, tão inocente. Será que não pesa a consciência? Será que ela não sente saudade? E outra coisa que eu me pergunto, como pude me enganar tanto com essa pessoa? Como pude me apaixonar por alguém assim? Porque se ela age dessa forma com o próprio filho, imagine então o que não seria capaz de fazer comigo. Quer dizer, seria não, né? Ela fez. Sabe, Milena, eu te amei de verdade, viu? E seria capaz de tudo por você. Só que você foi incapaz de enxergar o tamanho desse amor. Pelo menos você devolveu meu filho, né? Não me afastou dele. Pelo menos isso. É a única coisa que eu te agradeço. Mesmo assim, como mãe, você agiu do pior modo que se poderia imaginar. Olha, espero que um dia você se dê conta da estupidez que você fez e se arrependa. E quer saber? Isso vai fatalmente acontecer. Tenho certeza de que cedo ou tarde você vai acordar. Vai olhar para trás e vai se arrepender. Chorar por tudo o que jogou fora. Pelo menos pelo nosso filho, né? A quem você abandonou. Sabe, duvido que você um dia não sinta saudade dele. Duvido. Sabe, por mais coração de pedra que você pareça ter, chega uma hora que eu tenho certeza que você vai se lembrar dele. E quem sabe até chore lágrimas de sangue e venha procurá-lo. Mas essa é a única esperança que eu tenho de te rever algum dia. Porque, se for por mim, isso eu tenho certeza. Por mim você nunca voltaria. Sabe por quê, Milena? Porque finalmente eu entendi. Enquanto eu te amei de verdade e seria capaz de tudo por você, você não tá nem aí pra mim. Pra você, eu não sou nada. Apenas o pai do teu filho. Mas sentimento, amor, você não tá nem aí pra mim, nunca esteve. É duro admitir, mas enquanto eu te amei, pra você eu fui um nada. Pra você eu fui uma peça de roupa, uma blusa que você veste, uma meia que você veste e de repente tira e joga fora. Nem se lembra mais que existiu. Tanta mulher querendo um amor verdadeiro e você jogando fora o meu, que é verdadeiro demais, como se fosse um lixo. Por isso que a única esperança que eu tenho de te ver de novo um dia é esse arrependimento em relação ao teu filho e ao nosso filho, que eu tenho certeza que vai acontecer. Por mim, sei que nunca mais vou ver a tua cara. Porque enquanto te amei, para você eu fui um passatempo, uma diversãozinha ali, e durante muito pouco tempo, né? Que de repente você enjoou, deixou de lado e descartou. Assim como você descartou todo o amor que eu sinto por você e que por muito tempo ainda sei que vai fazer meu coração bater mais forte. Que pena que você não me quis.